Bem-vindo ao Conexão Missionária. Eu sou a Ana Cássia Fornari e o objetivo deste programa é criar conexões entre ministérios, despertar a igreja para orar, divulgar ferramentas úteis para o crescimento da igreja e eventos cristãos importantes. Olá! Hoje o Conexão Missionária vai entrevistar o missionário Rodrigo Bellaguarda da Missão Esperança e Fé. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Ana! Tudo bem? Paz, graças a Deus! Que bom! Então, gente, olha, hoje vocês vão conhecer um ministério maravilhoso. Vocês vão se encantar com a MEF, tá? Eu vou falar MEF porque é Missão Esperança e Fé. Então, o missionário Rodrigo Bellaguarda, me diz uma coisa, o que é a MEF? Então, a MEF é uma agência missionária, né, que nasceu aqui em Natal, no ano de 2008, quando eu e a Alessandra, nós voltamos da Gâmbia, né, e chegamos aqui em Natal, e um sentimento que tínhamos muito forte no coração era a falta de uma agência que pudesse treinar, formar, enviar e acompanhar missionários aqui no Rio Grande do Norte. Que na época nós tínhamos algumas organizações que faziam alguns impactos, que faziam alguns trabalhos evangelísticos, mas nenhuma agência. Quem quisesse ser treinado tinha que ir para fora, tinha que ir para Fortaleza, Recife, João Pessoa, ou para o Sul, Sudeste, e aqui no Rio Grande do Norte não tínhamos. Então Deus ministrou o nosso coração e iniciamos então os projetos para criar uma organização onde nós pudéssemos treinar novos missionários para irem aos povos que ainda não foram alcançados. Tanto que o versículo que arde em nossos corações é Romanos 15, 20, né? Indo aonde Cristo ainda não foi anunciado, né? Esse é o nosso lema, né? Eu que lindo, gente. Estou animada aqui. Como que a MEF funciona nessa questão dos treinamentos, escola? Então, nós temos dois treinamentos, um de curto prazo e um outro de longo prazo, né? Então, de curto prazo ele acontece em janeiro e julho. São 17 dias, né, que os alunos vêm de várias partes do Brasil, são 23 estados do Brasil já, né, que vêm participar das escolas. Estamos na 16ª escola que nós estamos fazendo. E aí, então, essa de curto prazo a gente chama meio que é um test drive para quem está vindo. Sim. Né? Quero ter uma experiência missionária, estou em dúvida do meu chamado, não sei se eu quero ser um missionário ou não, então vem para um curto prazo, que aqui você vai viver uma experiência, vai para as comunidades não alcançadas do sertão, tem várias aulas no período teórico, onde a gente fala sobre essa questão de missões, contextualização, evangelismo e tal. E aí ele sai daqui com uma experiência prática, né, de curto prazo, e também ajuda no processo de plantação de novas igrejas. Porque paralelamente ao descobrimento desses novos missionários, desse test drive missionário, nós também vamos para o sertão para contribuir ou com alguma igreja que já está plantando igrejas no sertão, ou vamos apoiar igrejas que já estão lá, mas não conseguem chegar em comunidades que ainda não têm igrejas estabelecidas. Então nós fazemos parcerias, levamos a equipe para essas comunidades e passamos ali então 10 dias desenvolvendo o trabalho para a plantação de uma nova igreja que vai ser acompanhada ou por um missionário ou pela igreja que já está lá. Então, na verdade, tem a escola de missões de curto prazo, que são esses poucos dias em que a pessoa faz. São 17 dias. E a de longo prazo, como ela é que dura funciona? 6 meses. É o programa Pé de Poeira. É o nome do treinamento. Né? Então o aluno vem, passa 3 meses aqui em Natal, na nossa base. É um treinamento teórico, onde a gente vai trabalhar todas as dimensões do chamado missionário, desde a parte do cuidado, né, missionário, agora aqui no treinamento deles, antes de irem para lá, para que eles tenham essa ideia do cuidado, como também a parte prática, que é mais 3 meses então no campo, né, no sertão, em loco, lá dentro do sertão mesmo, evangelizando comunidades, contribuindo. Agora, em fevereiro, dia 11, nós estamos iniciando um desses programas. Então, se você quer fazer essa escola de missões, a gente no final aqui vai colocar o contato do missionário Rodrigo Bellaguarda. Isso, está vindo gente, já tem alunos inscritos de Goiânia,
de São Paulo, do Rio, de Rondônia, de vários lugares do Brasil. Nós já estamos com jovens aí que estão vindo para cá e vão passar esses 6 meses conosco aqui. E os 3 meses aqui em Natal, e os 3 meses nós vamos para Monteirópolis, no Alagoas. Muito legal lembrar. Uma das cidades menos alcançadas do sertão nordestino. Então agora eu quero que o senhor me conte um pouquinho sobre esse mapeamento, sobre essas cidades e como que funciona daí, porque o senhor também me falou das cidades que já foi plantado igreja nas edições desde 2008, né? Então eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso. Então, em 2012, o pastor Jonathan Ferreira, ele fez um mapeamento e pegou os dados do IBGE e pegou 30 cidades, pegando do Piauí até o estado do Sergipe. Sim. E pegou essas cidades, pela a estatística ali que o IBGE dava, eram cidades que tinham menos de 3% de presença evangélica. Então nós começamos a visitar essas cidades. E quando a gente visitava, a gente via que a realidade que tinha nos jogos de cartão era diferente da realidade da cidade. Que dizia que lá tinha 300 crentes, mas quando a gente chegava na cidade tinha 3 igrejas e que cada igreja tinha 40 pessoas. Então a gente disse, não, vamos fazer um novo mapeamento, mas visitando e conversando com todos os pastores. Sim. Então nós passamos aí 1 ano fazendo esse mapeamento, foram mais de 15 mil quilômetros que nós rodamos, pegando do Piauí até o Sergipe, visitando cada uma dessas cidades, pegando o número de comunidades rurais, quais comunidades tinham trabalho, quais não tinham, qual tinha quilombola, qual tinha cigano, qual tinha indígena, quais eram as mais carentes, as que tinham mais igrejas, as que tinham menos. Então fizemos todo um levantamento dessas 30 cidades e a partir daí nós traçamos a meta para plantar igrejas nessas cidades. Né? E aí durante esse tempo que nós estamos fazendo essas escolas de missões, nós já fizemos em 15 dessas 30 cidades o projeto e 12 igrejas já foram plantadas entre essas 30 cidades, né, que foram mapeadas no ano de 2018. Né? Então, temos um desafio do sertão, é gigante. São essas as únicas cidades menos alcançadas do sertão? Com certeza não. Tá, tudo bem. É muito grande o sertão. Então nós escolhemos 30 cidades, mas não quer dizer que são as únicas cidades. Sim. Por exemplo, agora em janeiro, nós estamos indo para Cacimba de Areia. Sim. Uma cidade que já tiveram outros projetos missionários, a Juvep já passou lá, e outras organizações, o pessoal da Batista já passou por lá. E nós estamos indo para lá, novamente agora, pela primeira vez, mas fazendo um impacto que já aconteceu outras vezes lá. Sim. Mas é uma cidade que é muito carente de novas igrejas, de novas conversões, né? E assim, a gente vê que a realidade ela se estende por todo o sertão nordestino. Sim. Muitas cidades, vilas e povoados sem presença nenhuma do Evangelho. E o seu canal do YouTube, como é que é para o pessoal poder seguir e assistir? Porque eu me lembro assistindo, e lá nesse canal o senhor traz a realidade sobre essas cidades, o senhor pede oração por essas cidades e tudo mais. Então eu quero que o senhor já fale, né? O senhor fez esse mapeamento e fez 15, já lançou 15 vídeos no seu canal, né? Isso, a gente começou no nosso canal Rodrigo Bela Guarda. Você vai lá no YouTube, coloca Rodrigo Bela Guarda. Você vai lá, clica seguir, depois vai lá no sininho, né? Marca lá para poder receber as notificações. E aí então a gente fez uma série, né? Falando sobre as 30 cidades, mostrando a nossa impressão da visita que nós fizemos em cada uma delas. Sim. Então o ano passado nós fizemos 15 vídeos, né, dessas cidades e agora em 2020 nós estamos fazendo mais 15 vídeos para fechar das 30 cidades. Sim. Quando acabarmos essas 30 cidades que nós vamos fazer, a proposta é que até o final do ano agora nós façamos um mapeamento de mais 20 cidades diferentes. E nós queremos fechar um número de 50 cidades menos alcançadas do sertão, ou seja, aquelas 30 que já tinham sido levantadas desde 2012 pelo pastor Jonathan, mais essas 20 cidades que nós estamos querendo levantar para mobilizar, continuar mobilizando a oração, as igrejas, para plantar igrejas. Então, como é que tem funcionado? Sempre que o senhor me contou, me exemplificou algumas cidades ali que fez a escola de missões
E quando terminou a escola de missões, na verdade, já seguiu com o trabalho de implantação de uma igreja, né? É interessante, porque às vezes, como a gente está sempre viajando, está sempre visitando as igrejas no Brasil todo, a gente conhece muitas igrejas que têm um missionário, mas não tem um recurso. Sim. E a gente conhece igreja que tem um recurso, mas não tem um missionário. Né? Tem que casar, né? É interessante. Então a gente fica ali no meio mesmo que uma agência, né, pegando essas igrejas que têm esses missionários e conversando com eles para que haja uma bênção, né, a liberação, né, para que eles sejam enviados, mesmo que sem um recurso, mas que os pastores abençoem, né? Isso, justamente. Então, pegando essas pessoas que participam dos nossos treinamentos, que estão ativos, né, no nosso quadro de capacitação, nós vamos então procurar essas outras igrejas que têm os recursos e não têm um missionário. Naquele momento que, se a gente chega no entendimento de que é uma direção de Deus, tanto para a igreja parceira que está mantendo, como para aquela igreja que está enviando o missionário, então a gente faz o elo, envia o missionário, os recursos são dados por essa igreja para manter os missionários lá, e a gente acompanha durante 2 anos esse processo, né, de plantação dessa igreja. Encerrou os 2 anos, a missão sai. Afinal de contas, o nosso trabalho é auxiliar na plantação. Sim. E não no desenvolvimento. Sim. Então o desenvolvimento fica a cargo das igrejas locais. Né? A gente acompanha o missionário, a gente faz aquele acompanhamento da saúde, né, emocional do casal que está lá e tal, estratégias, mobilizando equipes para ir evangelizar, equipes de fora, né? Ajudando de alguma forma para que o trabalho se estabeleça. Se estabeleceu, a igreja que está na parceria dá continuidade ao trabalho e a gente parte para outra cidade. Porque o trabalho, aí os campos estão brancos, porque né? A seara é grande. A seara é grande. A seara é grande. É verdade. Então, missionário, agora eu quero que o senhor conte um pouquinho para nós sobre fora do país, porque eu sei que a MEF também atua em alguns países, né? Não alcançados. Isso mesmo, né? A gente mantém o mesmo foco, né? Mesmo sendo fora das nações, né? A gente chega nas nações, nós também encontramos esse mesmo contexto que a gente encontra aqui. Os grandes polos é onde concentram as igrejas, nos países que são abertos, né? E você entra para o interior do país, ou entra para as comunidades, para os povoados, as tabancas, as vilas, né? E a gente vai encontrar a escassez também de missionários, de obreiros, né? Trabalhando e fazendo projetos para essas localidades. Então, como nós tivemos, eu e a Alessandra, a experiência em 2007, 2008, lá no país da Gâmbia, né, no oeste da África, quando nós retornamos para o Brasil, não deixamos de ter um relacionamento com aquelas né, cidades ali, aqueles países ali próximos, Senegal e Guiné-Bissau principalmente. Né, e aí todos os anos a gente procura fazer uma viagem, uma expedição missionária para lá, e nessa expedição, né, a gente mobiliza pessoas, pastores daqui, para irem conhecer, viver uma experiência e também treinar novos líderes locais para que eles possam plantar novas igrejas e alcançar localidades que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, né? Então, assim, nós temos também esses projetos que nós desenvolvemos no oeste da África e que agora, nesse ano agora de 2020, nós estamos enviando um casal de missionários brasileiros, o José e a Lorena, que foram treinados pela missão, já plantaram a igreja no sertão, eles que plantaram a igreja lá em São Fernando, ali próximo a Caicó, aqui na região do Seridó, do Rio Grande do Norte. E aí de lá, agora, Deus está levando eles lá para a África, né, para nos ajudar no estabelecimento de uma base missionária lá. Né? Nós queremos ter uma base onde a gente também possa expandir o campo de treinamento. Né? Você tem um chamado para o sertão? Vamos para o sertão. Tem um chamado para a África, para as nações? Vamos então para as nações. Então, missionário Rodrigo, eu quero saber sobre a cidade missionária. Fiquei muito interessada quando eu vi seu vídeo no YouTube. Então, a Cidade das Nações é um sonho, né, que nasceu aí no nosso coração, pelo fato de nós termos já passado por vários locais, né, que usamos como base missionária, e a gente foi mudando de lugar para lugar até que Deus então falou ao nosso coração em 2017, nos desafiando, né, a comprarmos uma área para a construção, né, de um local onde seria chamado Cidade das Nações.
né? Aonde ali nós iríamos ter um espaço, aonde nós iríamos poder treinar missionários, novos missionários, para irem aos povos não alcançados, né? E aí a gente negociou e acabou que nós conseguimos fazer um parcelamento, né, do pagamento dessa área, e de 6 em 6 meses nós pagamos R$31 mil. E dia 25 de janeiro nós temos que pagar mais uma parcela, temos 4 mil até agora, mas até o dia 25 Deus proverá, né? Mas pagando essa parcela de janeiro, nós vamos já ter pago 50% da área. Nós já começamos a construção lá, nós estamos construindo uma casa, a primeira casa onde nós vamos enviar um casal de missionários para morar lá, já para expandirmos o processo de construção lá na área. Então é um projeto assim, gigante, né, que Deus está ardendo no nosso coração. Nós temos o nosso centro de treinamento, nós vamos ter uma casa de acolhimento para pastores e líderes, né, missionários, que estão em esgotamento, né, ministerial. Então nós queremos trazer esses missionários, principalmente das regiões do sertão, onde nós encontramos pastores que não têm muita condição financeira, as igrejas. Imagina só, umas férias é algo que é sonho, né, distante. Então nós queremos trazer esses pastores para ter um tempo aqui de descanso, né? Então praia, aí vamos ter todo acompanhamento de psicólogos, médicos, né, educadores físicos, nutricionistas, e fazer todo um acompanhamento de restauração, né, para que eles possam voltar para os seus campos de atuação e passarem mais aí uns 10 anos, né, trabalhando novamente com todo o gás, e se precisar, que em nome de Jesus não precise, volta novamente, né, mas termos ali um local aonde eles possam encontrar um refúgio em Deus, né, e serem tratados, serem cuidados, né? Afinal de contas todos nós precisamos de cuidado, né? Temos o sonho também de uma casa de acolhimento de crianças, lá no projeto também tem uma casa, isso, justamente, né? E aí a gente tem esse projeto lá também. Nós temos um local onde é uma vila de missionários, onde nós queremos trabalhar com refugiados, mas a gente sempre costuma dizer assim, a missões ela é feita com parcerias. Nós acreditamos que Deus vai trazer as parcerias certas. Talvez alguém tenha já o chamado, a vocação para trabalhar com crianças, com órfãos, mas não tem um lugar, mas não tem um apoio, não tem uma organização. Nós temos. Temos, por exemplo, a Casa de Acolhimento, nós já estamos em parceria, conversando com o pastor Neto Limiar, para poder, né, integrar isso aí. Então, assim, não é algo que é feito por nós, é algo que é feito pelo reino. E agora nós queremos saber sobre a ferramenta que vocês usam, que vocês já testaram. Explica como é que funciona, o teste que vocês... Porque vocês não simplesmente jogam uma ferramenta lá e deixam, nem sabem se as pessoas vão usar ou não. Como é que funciona essa ferramenta? Então, essa estratégia, um missionário que nós temos parceria com ele trabalha na parte do sudoeste da Ásia, né? E ele então distribuía esses rádios lá no sudoeste da Ásia, a gente ajudava, contribuía sempre quando dava. E aí então a gente resolveu fazer um teste, né? Qual era o teste? Eu digo, vamos preparar alguns rádios desses, com estudos bíblicos, com a Bíblia em áudio, vamos fazer uma programação no rádio, onde a gente possa entregar esses rádios para aquelas pessoas que não sabem ler, para aquelas pessoas que têm dificuldade com a leitura. Nas zonas rurais do sertão, a gente encontra muitas pessoas que não sabem ler. O analfabetismo é muito alto. Os idosos, principalmente, que não teve a oportunidade de estudar, eles não sabem ler. Então a gente criou esses rádiozinhos aqui, né? Pegamos esse rádio, né? Esse rádiozinho aqui, é um rádio que é utilizado lá também no sudoeste da Ásia. Eles usam esse mesmo rádio, mas nós encontramos fornecedores aqui em São Paulo, né, que entregam esses rádios. Aí nós temos um missionário, que é o Anchilei, ele hoje está lá no Espírito Santo, e ele é quem faz a programação dos cartões, né? Ele coloca todo o conteúdo, faz a programação, porque o rádiozinho, depois que você liga ele, nós temos uma ficha que tem um número e a referência do que é que vai ser ouvido quando você digitar o número.
Então vamos supor que eu queira ouvir o livro de Apocalipse, né? Sim. Então eu vou lá, digito 245, né? E o rádio automaticamente me leva para o livro de Apocalipse. Então eu vou segundo aquele roteiro ali. Ah, hoje eu quero estudar quem é Jesus. Aí eu vou lá, digito, está lá no papel 345. Aí o rádio me leva para o estudo bíblico. Olha só que legal. Então, a gente pegou esses rádiozinhos e fizemos o quê? A gente entrega para um missionário e o missionário que está no campo, ele vai utilizar esse rádio como ferramenta de discipulado. Sim. Então ele vai chegar numa casa e chega lá e diz, ó, Ana, eu estou com um rádiozinho aqui, com a Bíblia e tal, tem isso, isso, isso. E a estratégia é o seguinte, você, essa semana, vai escutar o 235 e o 236. Tá bom? Sexta-feira eu volto e nós fazemos o estudo em cima do que você ouviu. E aí o rádio fica com a pessoa. Sim. Então durante a semana ela vai lá, digita 235, 236 e vai escutando o texto ou o estudo, seja lá o que você coloque. E aí quando é na sexta-feira o missionário volta, escuta novamente com eles o 235 e o 236 e aplica o estudo do discipulado com aquela família. Então é uma forma de integrar o missionário com essas pessoas que têm essa dificuldade. Então, missionário Rodrigo, eu quero agradecer demais, né, de o senhor ter dado essa oportunidade da gente lhe entrevistar. O desejo do Conexão Missionária é que realmente o coração das missões, das agências, dos ministérios, dos missionários possa ser exposto, né? Onde que está o coração para que as pessoas possam conhecer, orar, investir e participar. Amém. Então, muito obrigada, que Deus abençoe e estamos juntos na missão. Amém, estamos juntos na missão, porque juntos somos mais fortes. Amém, Deus abençoe. Se você gostou do nosso programa, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos deixe uma mensagem nos comentários.